Sentir raiva faz de nós pessoas ruins? Não deveríamos sentir a raiva? Afinal, que emoção é essa e por que sentimos ela? Fica nesse vídeo porque hoje nós vamos começar a nossa conversa sobre essa emoção tão intensa chamada raiva. Está no ar o segundo episódio da série Fazendo as Pazes com as Suas Emoções. De paraquedas nesse vídeo, eu comecei uma série aqui no canal chamada Fazendo as Pazes com as Suas Emoções, onde a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre as nossas emoções primárias, que são alegria, raiva, medo e tristeza. São aquelas emoções, que a gente acessa com mais frequência no nosso dia a dia. Mas por que falar delas? Porque elas fazem parte de nós como seres humanos, Todos nós somos atravessados diariamente por emoções e isso faz parte da nossa condição humana. Só que nem todos, vamos saber lidar com essas emoções de um jeito mais funcional, E por que não? Simplesmente porque não as conhecemos, E por que não as conhecemos? A gente não sabe lidar e a gente fica ali lutando com as nossas emoções e isso com o tempo vai nos cansando, nos deixando desmotivados na vida. Então, pensando nisso, eu decidi falar sobre isso aqui no canal e trazer um pouco mais de clareza, mais informações técnicas, sobre o funcionamento fisiológico dessas emoções em nós, porque sim, a gente aprendeu no primeiro episódio que as emoções estão ligadas ao nosso fisiológico, ao nosso corpo. É perceptível aos nossos olhos quando a gente sente alguma emoção. Então a ideia é trazer tudo isso de informação pra cá e assim contribuir para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. No primeiro episódio nós começamos definindo, o que seria emoção e trazendo a distinção entre emoção e sentimento, tá? Então, se você ainda não viu esse primeiro episódio, o link tá aqui na descrição. Eu te recomendo a parar esse episódio, assistir o primeiro e depois retornar para continuar assistindo esse, tá bom? Hoje nós vamos começar a nossa conversa sobre a primeira emoção, que é a raiva. E para falar dela, eu vou dividir em 2 episódios, tá? Porque tem bastante coisa para falar sobre a raiva. E se eu falasse tudo num vídeo só ia ficar bem grande, então eu decidi fazer em 2 partes, tá bom? Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Monique, estudante de psicologia, apaixonada por autoconhecimento, por esse universo da psicologia e tudo que engloba o comportamento humano. Sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, no primeiro episódio nós aprendemos que as emoções possuem uma função biológica positiva para a nossa vida. Ou seja, aprendemos que não existe isso de emoção negativa, mas que todas vão ter algo ali para nos ensinar. E hoje nós vamos entender o que essa emoção que é tão intensa, chamada raiva, tem para nos ensinar. Então vamos começar pensando o que a raiva faz conosco do ponto de vista psicológico. Como que a raiva nos faz agir e pensar? Bom, a gente sabe que a raiva é uma emoção intensa, certo? E que ela tem, sim, características destrutivas. A raiva, ela pode aparecer em nós em diversos graus e intensidades. Dependendo da situação, podemos sentir uma raiva ali mais branda, digamos assim, mais controlável. Por exemplo, a pessoa, sem querer, pisa no seu pé. Geralmente, em situações assim, a gente fica ali na hora com um pouquinho de raiva e tal, só que depois passa, Algo que a gente consegue ali controlar. Mas existem situações que são mais extremas e que mexem com a gente. E aí a gente acaba tendo mais dificuldade de controlar e a gente acaba o quê? Explodindo. E em casos até mais graves, a gente acaba partindo mesmo para agressão. Então isso aí seria o extremo da raiva. E aí, se a gente for parar pra pensar, quando a gente tá numa situação ali em que a gente sente a raiva, geralmente a gente fala coisas ali sem pensar, no calor ali do momento mesmo, a gente não filtra muito as nossas palavras e a gente acaba também direcionando essa raiva pra uma outra pessoa ou pra alguma coisa. Então, o que é de mais importante que a gente precisa entender hoje aqui sobre a raiva é que ela é uma emoção de sobrevivência. Ou seja, ela surge quando estamos numa situação em que precisamos manter a nossa integridade, tá? Seja essa integridade física, emocional ou até mesmo do nosso patrimônio. É aquele nosso instinto de sobrevivência, sabe?
Quando uma mãe, por exemplo, vê o seu filho numa situação de injustiça ou sendo maltratado por alguém, é como se ela estivesse ali sentindo uma necessidade de proteger aquele filho, né? De fazer com que ele sobreviva. Então isso está ligado a esse instinto de sobrevivência, essa coisa da proteção que a emoção raiva provoca em nós, né? Então a raiva tem muito a ver com essa coisa da proteção, né? E não da destruição das pessoas que nos cercam, as pessoas que a gente ama. Ryan Martin, que é um pesquisador que estuda sobre o que deixa as pessoas furiosas, se você pesquisar sobre ele, você vai encontrar várias palestras dele falando sobre a raiva. E ele diz o seguinte, vou pegar aqui minha cola para ler. Quando você está com raiva, o seu sistema simpático, que é aquele conhecido como lutar ou correr, assume o controle e o seu ritmo de batimentos cardíacos aumenta, a sua respiração fica mais pesada, você começa a suar e o seu sistema digestivo fica mais devagar. E o que isso significa, né? Que essa reação fisiológica toda do nosso corpo tem um objetivo: criar em nós energia para que a gente seja capaz de responder àquela situação de ameaça ali que nos cerca. Seja essa ameaça real ou imaginada. Então, um exemplo, quando alguém que está perto de você começa a falar mal de alguém da sua família, o que você sente? Geralmente, a gente sente raiva, né? A gente se sente incomodado com aquela situação. E aí, o que acontece fisiologicamente? Nosso coração começa a acelerar, começa a circular mais sangue ali no nosso corpo, então é comum a gente sentir o nosso rosto mais ruborizado, né, mais vermelho. A nossa respiração fica mais intensa e a gente começa a pensar, bom, eu preciso fazer algo para me defender disso. E nisso, o nosso corpo todo começa a se preparar para lidar com aquela situação ali ameaçadora. Então, esse foi um exemplo simples para contextualizar, mas agora eu vou te dar outros exemplos de possíveis situações em que você pode sentir a raiva. Então vamos lá, quando você passa por alguma situação em que a sua integridade física está em risco, insulto, família, alguma situação ligada ao seu ambiente, sexo, algo da ordem social, dinheiro, tribo e impedimento, por exemplo. Então eu quero que você faça um exercício agora, tá? Pense sobre essas situações que eu dei ou algumas outras que eu não tenha falado aqui, mas reflita sobre situações que você percebe que você se vê ali com raiva com mais frequência. Eu quero que você comece a refletir sobre isso para que você comece a ter mais consciência, né, dessas coisas que te deixam com mais raiva, né? Pode ser uma coisa ou uma situação, enfim, que te deixam com mais raiva. Então faça como um exercício mesmo, vai escrevendo tudo que você foi identificando e no próximo vídeo nós vamos continuar falando sobre a raiva e vamos aprender a como direcionar essa raiva, né, para o lugar certo, para que ela não traga prejuízos, né, para nós e para as pessoas que nos cercam. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu te convido a deixar o seu like pra mim nesse vídeo para me ajudar na divulgação do meu trabalho aqui. Como eu ainda tô no início da minha jornada aqui no YouTube, né? Um likezinho faz toda a diferença, então se você puder dar essa força, eu vou ficar muito feliz. E aí já aproveita e se inscreve para continuar recebendo os próximos conteúdos da série e também os demais temas que eu trago aqui pro canal. E aqui eu falo muito sobre autoconhecimento, comportamento, psicologia, que são temas que eu amo, né? Que eu sempre gostei de estudar, de pensar. Claro, sempre voltado para uma melhor qualidade de vida. E além disso, né, eu também, como comecei a faculdade agora de psicologia, eu vou trazer muito conteúdo voltado para a faculdade em si, dicas de estudo, de organização, dicas de leituras também, indicação de livros. E você também pode me seguir lá no Instagram se você quiser acompanhar minha rotina de estudante de psicologia, eu também compartilho alguma coisa por lá. E agora deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo de hoje. Compartilha aqui como que é para você lidar com essa emoção tão intensa, né, que é a raiva. É fácil? É difícil? Você tem alguma dificuldade? Você é daqueles que explode com muita facilidade ou você sabe analisar a sua raiva pro lugar certo? Comenta aqui que eu quero saber. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse episódio, que essas informações tenham sido úteis para você, que tenha te gerado reflexão e motivação para seguir aprendendo cada vez mais sobre você mesmo, né, suas emoções, e assim ir avançando no seu autoconhecimento. Bom, então é isso, eu te espero no próximo vídeo pra gente continuar falando sobre a raiva. Um beijo no seu coração e claro, vamos juntos florescendo!